Então, dando continuidade aqui à resolução das questões, comentando as questões do livro, leia o texto que se segue. Ao concebermos a escrita como um código de transcrição que converte as unidades sonoras em unidades gráficas, coloca-se em primeiro plano a discriminação perceptiva nas modalidades envolvidas, visual e auditiva. Os programas de preparação para a leitura e a escrita que derivam desta concepção centram-se, assim, na exercitação da discriminação sem se questionar sobre a natureza das unidades utilizadas. Então, leia as afirmativas apresentadas. Segundo Emília Ferreiro, a aquisição da linguagem escrita não é um processo mecânico, pois o que está em jogo quando se aprende a ler e escrever não é a transcrição de um código, mas a compreensão de um sistema de representação. Segunda, os testes de prontidão são fundamentais para identificar se a criança está apta ou não para o aprendizado da língua escrita. Terceiro, todas as crianças devem aprender a ler e escrever ao mesmo tempo, desde que treinadas as percepções motoras fundamentais para o processo de alfabetização. E aí, qual vocês acham que é verdadeira? Então, assinale a alternativa que apresenta apenas as afirmativas corretas. Letra A, apenas a segunda. B, as três estão corretas. C, apenas a segunda e a terceira estão corretas. D, apenas a primeira está correta. Ou E, apenas a primeira e terceira estão corretas. Então, você respondeu a letra D, né? Você acertou, apenas a primeira está correta, né? Então, quando concebemos a aprendizagem da leitura e da escrita como uma representação da linguagem, condicionamos sua aprendizagem à compreensão e à construção de um sistema. A questão central deixa de ser discriminação e reprodução de sons e letras e passa a ser a compreensão da natureza do sistema de representação da linguagem. Isso significa compreender, conforme Ferreiro, porque são privilegiadas as semelhanças sonoras e não as de significado, ou porque a entonação não é retida na representação. Então, apenas a primeira afirmativa está correta, né? Segundo Emília Ferreira, a aquisição da linguagem escrita não é um processo mecânico. Na verdade, a educação vinha pecando muito na alfabetização justamente por tratá-la de forma mecânica, tirando toda a sua subjetividade, mas na verdade, né, o que vem em jogo mesmo é justamente essa compreensão, né, de um sistema de representação, o sentido que há por trás da leitura e da escrita, né? Por isso que essas fases que a Emília identificou são tão importantes, porque elas representam, na verdade elas tratam, né, de uma representação da língua e não de um processo mecânico. São reescritas espontâneas, né? Então isso mostra justamente a capacidade de compreensão da criança e os seus limites e o que é necessário intervir para que essa compreensão se amplie ainda mais e que esse sistema de representação fique ainda mais amadurecido. Então, a segunda questão está errada, que os testes de prontidão são fundamentais para identificar se a criança está apta ou não para a aprendizagem da língua escrita. A gente percebeu que a Emília não utilizou de testes para identificar, né, as fases que a criança se encontrava e assim, consequentemente, fazer uma intervenção. Ela apenas utilizou as escritas espontâneas da criança. Então, a criança estava lá, estava desenhando e ela estava aproveitando esse fenômeno, né, para poder fazer a identificação aí, né, do nível de aptidão da criança dentro da aprendizagem da língua escrita. E a terceira está errada, porque todas as crianças devem aprender a ler e escrever ao mesmo tempo. A gente sabe que cada criança tem o seu tempo de aprendizado, né, o seu ritmo. Inclusive, no livro da Emília Ferreira, né, Psicologia da Leitura e da Escrita e da Leitura, ela mostra, ela faz
uma análise, uma investigação comparando as crianças de escola pública com as crianças de escola privada. Então, a pesquisa dela vai basear não só as questões psicológicas, né, cognitivas da criança de aprender, mas também como o meio do qual a criança cresceu vai influenciar. E ela constata na sua pesquisa, no livro, quem tiver interesse de adquirir, é interessante para quem vai trabalhar com alfabetização, ela constata que as crianças de escola privada tendem a ter um ritmo mais lento de aprendizado do que uma criança de escola pública, né? Ou privada, desculpa. E eu troquei, foi mal. Ela constata que as crianças de escola privada têm mais facilidade de ter um ritmo diferente de aprendizado, né? No caso, leva menos tempo para assimilar a escrita e a leitura, em comparação às crianças de escola pública, que apresentam um ritmo um pouco mais lento de aprendizado. Isso levando em consideração os fatores sociais, né, que as crianças, que as crianças possuem, sem considerar aí outros fatores, né, por exemplo, casos atípicos, né, ela vai considerando os fatores sociais, para mostrar que essa ideia de homogeneidade no aprendizado, né, onde quando toda criança vai aprender ao mesmo tempo, estando na mesma série, de certa forma, uma utopia, uma fantasia, né, que as mentes não podem ser treinadas e elas respondem, de certa forma, à influência social e às suas interações. Então, geralmente, a criança que cresce num ambiente de escola pública, ela costuma ter, pelo sistema, né, de ensino público, menos acesso, né, menos interação com a leitura e a escrita. Né? Geralmente isso é apresentado para ela de forma um pouco mais tardia ou de forma menos representativa. Enquanto a criança da escola privada, muitas vezes dentro do próprio contexto familiar, pelos pais terem mais condições de adquirir obras, né, literárias, elas conseguem ter mais acesso a, a, a textos escritos e assim também de forma mais precoce ela consegue desenvolver essas etapas. Então mostra aí de certa forma que essa noção de tempo e de treino, né, das percepções é uma fantasia, é uma utopia que o processo de alfabetização não pode, não consegue realizar, ok? O processo de alfabetização, por ser um processo, ele vai acompanhar aí os níveis de compreensão da criança dentro da sua realidade social, tá? Então, é por isso que essas duas afirmativas estão erradas. Então, vamos para a última questão do livro, né? A terceira questão. Leia o texto a seguir, né? A criança aprende a partir da construção de hipóteses sobre a escrita. Para construir tais hipóteses, a criança não precisa estar na escola, basta que ela tenha contato com o mundo da escrita. A pesquisadora argentina Emília Ferreira desenvolveu pesquisas a partir das escritas espontâneas das crianças e observou uma similaridade no processo cognitivo de aprendizagem da escrita. Sobre a teoria da psicogênese da língua escrita, assinale a alternativa que apresenta a afirmação correta a respeito. Na hipótese silábica, a criança utiliza uma letra para cada sílaba, sempre levando em conta a correspondência letra-fonema. Opção B. A criança aprende a ler e escrever passando gradativamente pelas seguintes etapas silábico-alfabética, ortográfica e pré-operatória concreta. Opção C. A hipótese silábica é aquela na qual utiliza-se uma letra para representar cada sílaba, mas nem sempre a correspondência letra-som está presente. Opção D. A criança aprende a ler e escrever passando gradativamente pelas seguintes etapas: operatória formal, pré-silábica e alfabética. E a opção E. A hipótese alfabética é aquela na qual o aluno já escreve com correção ortográfica, sem cometer erros. Então, qual vocês acham que é a correta?
Então, se você respondeu C, né, você acertou. A hipótese silábica é aquela na qual utiliza-se uma letra para representar cada sílaba, mas nem sempre a correspondência letra-som está presente, né? Tanto que a gente tem a silábica sem valor sonoro, que é justamente quando há ausência aí, né, da correspondência letra e som. Ela sabe identificar a letra A letra B, mas ela não sabe identificar a correspondência desses sons, ou seja, a formação da sílaba. E nós temos a opção sonora, né, que é justamente quando há correspondência aí de som e letra. Então, a resposta C, né, é a correta de acordo com a teoria exposta em Psicogênese da Língua Escrita. Isso foi o Todd roncando, tá? Toda criança passa por 4 fases até que esteja alfabetizada. Pré-silábica, não consegue relacionar as letras com os sons da língua falada. Silábica, interpreta a letra à sua maneira, atribuindo valor sílaba a cada uma. Silábica alfabética, mistura a lógica da fase anterior com a identificação de algumas sílabas. E alfabética, domina, enfim, o valor das letras e sílabas. Ok? Então, vamos entender aqui, né, na hipótese silábica, a criança utiliza uma letra para cada sílaba, sempre levando em conta a correspondência letra e fonema. Então, aqui o erro está nesse sempre levando em conta, né? Nem sempre, como a gente sabe na hipótese silábica, ela possui 2 níveis. Então, o primeiro nível é o que não possui correspondência, ou seja, o não sonoro, e o segundo nível, quando há correspondência, né, com valor sonoro. Então, na hipótese silábica, nem sempre leva em conta a correspondência letra e fonema. A letra B. A criança aprende a ler e escrever passando gradativamente pelas seguintes etapas: silábica alfabética, ortográfica e pré-operatória concreta, né? Silábica alfabética é a terceira etapa, ortográfica só vem depois da alfabética, e a Emília Ferreira não chega a tratar dela nessa obra, tá? Ok? Pré-operatória concreta vem da teoria aí do Jean Piaget, então, apesar de ela ter se inspirado na obra dele, não diz respeito às fases que ela apresenta na sua tese, né? Nós sabemos que as fases são pré-silábica, silábica, silábica alfabética e alfabética. A hipótese silábica, letra C, desculpa. A letra D. A criança aprende a ler e escrever passando gradativamente pelas seguintes etapas: operatório formal, pré-silábica e alfabética, né? Então, o erro aqui está no operatório formal, que pertence aos estudos de Jean Piaget e não da Emília Ferreira. E a hipótese E, né? A letra E vai defender a hipótese alfabética, é aquela na qual o aluno já escreve com correção ortográfica, sem cometer erros. Na verdade, não, né? A criança na hipótese alfabética, ela já conhece, né, o valor, a correspondência entre letra e som, no entanto, ela não sabe diferenciar algumas questões ortográficas, ela ainda não entende algumas construções ortográficas, né, como os dígrafos, os dífonos, os encontros consonantais. Então, isso ela só vai aprender após essa hipótese alfabética, né? Ela vai para a ortografia, já é além da alfabetização, ok? Então, essa foi nossa aula. Como eu havia falado para vocês, os links aqui estão nas referências bibliográficas, essa é a referência do livro de vocês. Tenham uma excelente semana. Meus gatos estão fazendo bagunça ali no quarto e está saindo no som de vocês, né? E os vídeos que eu falei para vocês estão aqui, ok? Esse é o primeiro vídeo pré-silábico, tá? E os pensadores na educação, esse aqui é o primeiro vídeo, esse aqui é o segundo. Do pré-silábico para o silábico é um vídeo que vai tratar sobre ensinar a criança a sair do pré-silábico e para o silábico em 24 minutos. É o trabalho de uma psicopedagoga, ok? Boa semana para vocês, tá? E bom descanso.